Então, primeiro, estuda o que você vai falar. Saiba do que você está falando. Você não precisa ser um PhD naquele assunto, mas do que você vai falar, você tem que conhecer. Eu lembro até sempre assim, de história bem recente minha na empresa, na Tech, que eu trabalhava, antes de trabalhar nessa área de pré-vendas, eu trabalhava numa área totalmente técnica. Então, eu trabalhava na área de implantação de projetos. Tá bom. E, de repente, eu migrei para uma área de pré-vendas que está, como você falou, anda junto ali, né? A parte de técnica e comportamental. Sim. E comercial, coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E aí, de repente, eu tive que fazer uma apresentação para um cliente. Só que era uma apresentação que não era eu que tinha feito. Então, eu não dominava o assunto. E foi péssima a apresentação. Mas eu sabia por que tinha sido péssima. Porque eu não tive tempo de me preparar, eu não sabia, eu fui pega de surpresa, foi uma coisa meio de última hora. Então, eu sabia que ia ser ruim. Quando você não sabe do que você está falando, fica nítido. Qualquer pessoa percebe. E perde o interesse. É um fake, né? É fake. E todo mundo percebe. Você pode não perceber conscientemente, nossa, ele não sabe do que está falando. Mas não fica interessante, aquilo não está legal. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o tema. Saber do que você vai falar. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio de número 60 desse programa. É pela 60ª vez que se fala, Dona Rose? Sim. 60ª vez que eu sento aqui para poder aprender com um convidado que com certeza vai encher a nossa mente de conhecimento. E, na verdade, hoje é uma convidada de honra, é uma convidada especial. Tô muito feliz e muito honrado de receber a Dona Rosilane Dias de Sá aqui no Desenvolva-se Cast. Que honra, Dona Rose! Honra minha! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Thiago, por que você trouxe a Rose para conversar com você? Simples, porque ela domina uma ferramenta que todo profissional que quer se destacar no mercado, que quer oferecer um bom trabalho, precisa ter. Que é o quê? A boa comunicação. Então, se você quer aprender a ter clareza naquilo que você fala, com um começo, um meio e um fim, deixando claro aquilo que você quer passar para as pessoas, eu quero te convidar a você abrir o teu caderno, abrir o bloco de notas e principalmente abrir o teu coração para a gente aprender um pouquinho com a história da Dona Rose, que começou na área de TI. A gente vai saber um pouquinho, só que ela acabou se especializando em algumas coisas ali em desenvolvimento pessoal e manda muito bem em comunicação. Rose, conta pra gente onde começou a tua história, da onde você onde você nasceu, como começou tudo isso? Eu nasci em Volta Redonda, tá. Uma cidade do interior do Rio. Interior do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Por isso que você é fluminense. Por isso também, porque eu sou fluminense. Por isso e porque eu torço pro Fluminense também. Então eu sou duplamente fluminense. Boa. Como que você começou a se enveredar por esse caminho de ir pra área de TI, de desenvolvimento? O que você viu lá atrás? Olha, eu vou ser bem honesta com você. A área de TI, ela foi eu não acredito muito em acaso, né? Mas ela aconteceu, não foi uma área que eu escolhi inicialmente. Eu trabalhava numa faculdade, numa secretaria de uma faculdade, e nessa faculdade tinha um curso de processamento de dados, né? Naquela época. E eu fui convidada para trabalhar no laboratório de tecnologia deles. E eu, como nunca recusei convites de aprender, de me desenvolver, eu aceitei o convite e acabei gostando da área. E como lá tinha o curso de graduação, eu resolvi fazer o curso. E aí eu fiz a graduação lá, e lá mesmo eu mudei para o time central, fui convidada também para trabalhar no time central, e dali para frente eu fui enveredando, me especializando na área de TI. Mas foi assim que começou, bem um convite que eu recebi e aceitei. Legal. Eu já lancei essa pergunta logo de início, porque uma das coisas que eu mais admiro na sua pessoa é essa habilidade de nos prender em contar uma história, de montar um storytelling, e eu sei que essa é uma dor pra galera que ouve a gente aqui, né? Às vezes a pessoa, ela é muito boa tecnicamente, ela tem uma capacidade incrível de entender o todo, mas na hora de colocar pra fora aquilo que ela pensa, ela não consegue ter
não vou nem chamar de sinapses neurais, eu diria que é o nexo funcionando na cabeça. Do ponto A com ponto B com ponto C, até conseguir empacotar aquela história. Sim. E nisso você manda muito bem. E a partir daí a gente vai começar a pesquisar e investigar um pouquinho essa história tua aí. Mas beleza, começou lá atrás, olhando para essa área de desenvolvimento de sistemas. Sim. Tá, em qual momento da tua carreira que tu percebeu que a Rose precisava começar a se comunicar de uma forma mais intencional? Eu não tive esse momento, assim, marcante, Tá bom. sabe? Mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei de língua portuguesa, sempre gostei de histórias. E, na verdade, eu nem sabia que eu gostava. Uhum. Eu fui descobrir que eu sempre gostei bem mais tarde. Então, eu gostava muito de escrever. Eu escrevia poesia, escrevia história. E eu me interessava pela arte da oratória. Então, bem nova já, sempre que surgia um curso, alguma coisa ligada à oratória, eu fazia. Então, eu gostava muito dessa questão de comunicação. Uhum. Mas, precisamente ali, mais ou menos já bem tarde, sabe? Tarde não, mas eu não era tão jovem assim, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, que a empresa que eu trabalhava me ofereceu, um treinamento da Dale Carnegie. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. E ele foi disruptivo para mim, sabe? Que ali eu consegui colocar em prática algumas ferramentas que eles dão no treinamento e ver como que o nosso comportamento ele afeta diretamente o nosso ambiente. Eu vi isso muito claramente. E dali para frente eu consegui perceber que muitas coisas que eu estava colhendo era por causa do meu comportamento. E aí, a partir dali, eu comecei a investigar mais, a aprender mais, fazer outros cursos para me aprimorar na questão do comportamental. E eu descobri que o técnico, ele não é a única suficiente. Coisa. Boa. Ele não é suficiente. Boa. Aliás, depois eu aprendi que o técnico, ele é mais fácil de aprender do que o comportamental até. Mais rápido, sabe? E quando você tem uma pessoa que tecnicamente ela não sabe tanto assim, mas ela tem vontade de aprender, e o comportamento dela tá mais em linha com que a empresa, com que o time ele busca, é muito mais fácil de você adequar o conhecimento técnico do que o comportamental. Nessa altura do campeonato, que você teve esse estado de consciência, né? Eu tava conversando com uma pessoa aqui ainda há pouco, alguém me pediu um aconselhamento para como precificar mentoria, por exemplo. Eu falei, cara, você tem que despertar no teu cliente essa consciência de que ele precisa da tua visão de mundo. Ele tá comprando você, né? Sim. Então, o que a Rose teve, talvez, lá nesse curso do Dale Carnegie, isso. Foi essa consciência de preciso mudar. Só que a Rose já estava no mercado. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, você que está ouvindo a gente aqui agora. Talvez você esteja exatamente no estágio que a Rose esteve lá atrás. Quanto tempo de mercado você já tinha, mais ou menos, nessa época? Nessa época, eu tinha uns 15 anos. 15 anos. De mercado. O que você percebeu quando você começou a ter essa consciência de, cara, preciso investir em comportamento? O que você percebeu que você estava perdendo ali? O que ficou claro? Olha, na empresa que eu trabalhava antes, eu tive um resultado. Tá. Que eu não gosto muito de dizer que foi fracasso, mas foi um resultado diferente do que eu gostaria. e esse resultado, eu não entendia por que eu tinha tido aquele resultado. Porque, tecnicamente, eu era muito boa. Eu sabia que eu era muito boa. Eu sabia o que eu entregava. As minhas avaliações eram sempre que o meu trabalho era de muita qualidade, que o meu trabalho não tinha retoques. E eu tive um resultado que não foi o que eu gostaria. Foi bem ruim o resultado que eu tive. Depois eu fui para outra empresa e a gente descobre que não adianta mudar o ambiente, né? Se a gente não mudar o comportamento. Total. A gente vai ter o mesmo resultado. E eu estava caminhando para ter o mesmo resultado. E aí eu comecei a me questionar, por que eu estou tendo o mesmo resultado com pessoas diferentes? O que não mudou
na outra empresa e nessa? Eu que era a mesma. Muito bom. Nas duas empresas. Então, eu estava tendo o mesmo resultado. E ali, eu comecei a buscar a mudança de comportamento. Então, foi por causa dos meus resultados, sabe? Doeu esse processo? Muito. Doeu muito, mas assim... Doeu porque é difícil mudar, porque a gente tem hábitos, né? Sim. E quando a gente percebe, a gente está fazendo de novo. E às vezes a gente faz as coisas e a gente nem sabe por que a gente se comporta daquela forma. Ou porque você aprendeu, ou é por algum... uma defesa que você tem. Mecanismo de defesa. Exatamente, mecanismo de defesa. Então, doeu. E eu te digo que eu ainda não estou pronta. Eu estou em processo ainda. Mas foi a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu precisava mudar, foi um longo caminho ainda, Thiago, até conseguir ter resultados diferentes, sabe? Não foi um estalar de dedos, assim, eu preciso mudar. Algumas coisas, sim, mudaram drasticamente. Como eu te falei, as ferramentas que eu comecei a aplicar, eu tinha pessoas no meu time que eu tinha muita dificuldade de me relacionar. E eu percebi que eu precisava me relacionar bem com aquelas pessoas. Porque senão ia ficar inviável o meu trabalho, o meu dia a dia. E quando eu mudei a forma de pensar, eu já mudei o meu comportamento e eu já mudei o que eu recebia das pessoas. Então, assim, doeu, mas ao mesmo tempo os resultados, eles compensaram a dor, sabe? Você levantou um ponto muito importante, porque às vezes a gente consegue até escolher a empresa que vai trabalhar, mas não consegue escolher as pessoas que a gente vai compor ali a equipe. E aí acaba se tornando, talvez, pedras incontornáveis. Você vai ter que passar por ela todos os dias. Então, você tem a decisão de, cara, eu ou aprendo a contornar essa pedra de um jeito fluido, ou eu sempre vou tropeçar, né, e sempre vou me machucar, e aí é uma questão de decisão. E o ponto que você falou, ele é fantástico, porque em pleno 2025 tem muita gente dando cabeçada no muro, literalmente. É uma pessoa muito boa tecnicamente e olha e fala, cara, 2025 vai ser o ano. Pô, mas já estamos em fevereiro. Cadê o resultado? Da onde será que tá vindo a falta desse resultado? É justamente dessa falta de consciência de comportamento. Sim. Como que você enxerga que a tua comunicação ela passou a ficar melhor, por exemplo, com essas pessoas que você trabalhava? O que você viu que você foi implementando? Porque, na realidade, o que você foi trazendo aqui é a substituição de vícios por virtudes, né? Os vícios, eles podem vir de mecanismo de defesa, como você falou, passado por um trauma ou qualquer coisa parecida, ou porque a gente aprendeu que a forma certa de fazer era daquele jeito, mas lá na frente a gente descobre que não tem nada a ver. Como que você foi percebendo essas mudanças no meio do caminho? Olha, uma coisa que eu aprendi, primeiro que assim, eu aprendi a me comunicar bem muito cedo, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de histórias, então eu acho que tudo isso ajuda a gente a ter repertório e a criar, né, uma linha de raciocínio com início, meio e fim, que os outros compreendam, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, inclusive de criar uma linha de raciocínio, né? Sim. Mas eu fui aprendendo isso, sempre gostei de redação, então era uma coisa que eu já gostava. Mas o que você externa não necessariamente é bem compreendido e é bem recebido pelos outros. E aí eu tinha muita dificuldade, porque a minha comunicação, ela era muito afetada pelo que eu estava sentindo e pensando. Então, se eu tivesse num momento de estresse, a minha comunicação ela vai trazer toda aquela carga de estresse. Então, eu posso não conseguir me expressar bem. Tava sem filtro. Exatamente. E aí, o que eu aprendi, que eu acho que foi muito importante para mim, foi a questão da comunicação, da escutativa. Tá. E também da comunicação sem julgamento. Boa. De você olhar para o outro de forma silenciosa. É um olhar silencioso, sabe? Então, aquele olhar que não julga, o olhar que não critica, que não condena, que
não tem nenhum tipo de sentimento no sentido de julgar o outro. E isso faz muita diferença. Porque quando você olha para o outro e você vê que o outro é uma pessoa como você, que está buscando também o espaço dele, que tem as dores dele também, e que não necessariamente o que ele está te falando tem alguma coisa com relação a você, e tudo bem. Você consegue ter uma comunicação sem essa carga emocional. Sendo pró-solução. E fica muito mais fácil de você passar a sua mensagem. Porque a comunicação é isso, é uma mensagem que você quer passar, né? Você quer passar alguma coisa. Então fica mais fácil você passar essa mensagem. Isso para mim foi muito importante. Muito importante, eu aplico até hoje. Eu tive essa consciência de que eu precisava ser leve em relação a isso. Foi no ano de 2016. Eu fui fazer uma imersão lá na cidade de Santos com uma pessoa, sei lá, eu tinha 21, 22 anos talvez, e a pessoa, sei lá, já tinha uns 40 e muitos, sei lá, 48, quase 50 anos de idade, e ele me deu um banho de experiência. Não por conta da idade, mas por conta da inteligência e a capacidade dele gerir uma situação. Qual que era a situação? Ele me mostrou um áudio de um cliente rasgando até a 5ª geração dele, mas assim, muito agressivo, extremamente agressivo. E na sequência, ele me mostrou o áudio que ele mandou para aquele cliente. Eu ouvi o áudio do cliente, ouvi o áudio dele. Eu falei, cara, como que você conseguiu responder dessa forma? Ele falou, Thiago, você não prestou atenção em uma coisa. Ele falou o quê? Eu falei, o quê? Ele, olha a data. Aí eu ouvi a data lá do cliente no data tal, e a resposta dele, acho que 1 dia ou 2 dias depois. E naquele dia ele me ensinou um princípio. Existem respostas que exigem tempo. Nem tudo que você absorve tem que ser de bate-pronto. E muitas vezes eu percebo, por exemplo, numa relação... Eu sei que às vezes trabalho, a gente tem que ter uma celeridade maior, né, pra responder. Mas as pessoas às vezes se perdem emocionalmente no WhatsApp. Às vezes poderiam se privar de tantos enroscos emocionais se parasse um pouquinho mais para refletir sobre aquilo, né? Se tentasse se despir um pouquinho dos pré-julgamentos, né? Para dar uma resposta com melhores palavras, mas não. Vai de forma agressiva, responde de qualquer jeito. E aí, o que eu aprendi com essa pessoa que me ensinou? Ao invés de resolver um problema, eu acabo criando um outro problema novo. Não é? Porque na realidade você precisa ter uma mangueira de incêndio ali pra tentar calibrar as coisas. Cara, isso é um princípio da comunicação. É uma arte. É uma arte. Isso é uma arte, porque você conseguir ter essa consciência de que, por exemplo, essa pessoa que você citou, ter essa consciência de que, olha, eu recebi essa carga que agora, se eu responder neste momento, eu vou responder com a mesma energia. Exato. Então vamos esperar essa energia baixar em mim, eu vou esperar essa energia baixar em mim para que eu consiga responder e passar uma comunicação mais eficiente. Isso é uma arte. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai exercitando e aprendendo. Isso faz parte de olhar para dentro de si. Faz parte de ter uma autoanálise e descobrir que tem coisas que precisam ser ajustadas de certa forma. Qual outro benefício? Melhor, deixa eu reformular minha pergunta. Como que ficou a tua cabeça? Porque você é de TI, e normalmente pessoas de TI, né, tendem a ser mais pragmáticas, mais bateu, levou, serem mais diretas. Mas como que você olhou para isso de falar, não, Rose, acalma? Você sempre teve esse lado, né, de querer ser mais de exatas ali em TI, ou isso foi desenvolvido na sua percepção a partir desse estado de consciência? Eu acho que foi desenvolvido. Quando eu comecei a trabalhar com TI, eu já tinha habilidades em exatas, sempre fui muito bem em matemática, mas eu sempre fui muito bem em português também, em redação. E aí eu comecei a trabalhar com TI e vem muito aquela crença, né, de que você só pode ser uma coisa. Ou você é de exatas ou você é de humanas. Ou você é de exatas e é uma pessoa mais direta, mais objetiva. Eu me encaixei muito bem nesse mundo, honestamente. Então, eu fui muito facilmente.
Eu aprendi muito rápido, eu tenho uma facilidade de aprendizado, mas eu aprendi muito rápido e eu fui muito bem, foi muito fluido na área de TI. Então eu tenho habilidades para a área de exatas, só que isso foi ficando muito acentuado em mim. Então eu fui ficando muito objetiva, muito direta, muito, sabe, muito seca, né? Tá. Então chegou um momento que as pessoas falavam isso pra mim. Falavam, nossa, você é muito grosseira. E pra mim aquilo não era grosseria, pra mim aquilo era objetividade. Ganhar tempo, tá? Fala logo o que você quer, seja objetivo. E quando eu falava também, quando eu me comunicava com as pessoas, também era assim. E aí eu fiz um trabalho com RH de uma empresa que eu trabalhava, e eu ouvi uma coisa que foi muito importante para mim. Só que eu sempre tive esse interesse do autoconhecimento também. Legal. Eu sempre tive. Uhum. Então, quando as pessoas falavam alguma coisa de mim, eu acolhia e observava. Bom, será que isso faz sentido? Eu sou assim mesmo, eu não sou? Então, eu ouvi uma coisa de uma pessoa do RH que a gente estava fazendo um trabalho de desenvolvimento, e ela me disse o seguinte, ela falou, olha, você pensa muito rápido e você tem um raciocínio muito rápido. Só que se você não quiser andar sozinha, você tem que diminuir seu passo. Porque as pessoas não conseguem te acompanhar. As pessoas não vão conseguir te acompanhar. Nem todo mundo consegue te acompanhar. Então você tem que ou diminuir o passo para que você não ande sozinha, ou você vai andar sozinha. E aí eu comecei a tentar olhar para as pessoas com um pouco mais de, ok, vamos falar um pouco mais rápido, mais devagar, vamos tentar trabalhar juntos, vamos pensar juntos. E aí, nisso eu comecei a moldar. E também as pessoas falavam comigo, olha, você foi grosseira com as pessoas, você foi grossa. E eu falei, nossa, mas por que eu tô ouvindo isso tantas vezes, né? Eu tô ouvindo isso muitas vezes, então deve fazer sentido. E aí eu comecei também a me observar e buscar esse equilíbrio. Então hoje eu já não escuto isso, pelo contrário, eu ouço as pessoas falarem que eu me comunico bem, que eu tenho uma forma de falar que é bom de ouvir. Então isso a gente vai trabalhando, né? Mas com maturidade também, né, Thiago? Com o tempo a gente vai exercitando e vai aprendendo. Mas foi nesse sentido, sabe? Eu comecei a receber muitos feedbacks negativos e comecei a trabalhar nesse sentido. Quando você fala isso, me dá a entender que é um estado de consciência de que comunicação não é apenas sobre aquilo que eu penso. Comunicação é aquilo que eu te faço entender e tem que fazer sentido para os dois. Totalmente. A comunicação, ela só é eficiente quando o outro entende a minha mensagem. E eu também percebo o que o outro entendeu, né? Exatamente. Eu me certifico que o outro entendeu o que eu queria dizer, né? Sabe quando as pessoas falam assim, não, eu falei, se ele não entendeu, o problema é dele. Não, se ele não entendeu, o problema é seu. Exato. Porque fala de outro jeito. Fala de um jeito que o outro entenda. Entendeu? Então, assim, é claro que quando você está falando para uma massa, né, um número maior de pessoas, você não vai conseguir atingir todos da mesma forma. Mas quando você está ali numa conversa de 2, de 3, um grupo menor, é importante você ter certeza que o que você falou foi compreendido da forma como você gostaria que fosse. Uhum. Então, assim, não é problema do outro que a sua mensagem não foi entendida, o problema é seu. Exato. Trabalhando com vendas, e aí, enfim, a gente com certeza vai concordar nisso, você acaba entendendo que o que você quer é que o outro entenda a sua mensagem, faça sentido, porque você espera que ele tenha alguma ação após você falar alguma coisa. Ou seja, quando a Rose vem conversar comigo, ela quer tirar alguma coisa do Thiago, quer tirar uma resposta, quer tirar um estado de consciência, quer fazer o Thiago ir para algum caminho, algum lugar. Não é à toa aquilo que você me traz. Então, de certa forma, passa o interlocutor, na verdade, por aquele que está narrando, aquele que está falando, ele tem que ter essa articulação já estruturada, porque ele precisa tirar algo daquela pessoa que está ouvindo. Eu gosto de pensar pelo seguinte aspecto.
trabalho é troca de energia. Uhum. Se eu vou levar uma demanda para Rose e eu não permito que a minha comunicação ela seja clara, ela seja explícita, cara, a Rose, e aí ela não entende, a Rose ela vai fazer um trabalho, não é que é um trabalho ruim, ela vai fazer com base naquilo que ela entendeu, porque eu não expliquei bem. Agora, se eu consigo deixar isso o mais claro possível, eu consigo entender que a Rose e eu, nós estamos na mesma página, eu consigo ter uma certa, entre aspas, expectativa sobre o que a Rose vai produzir. Sim, não é? Totalmente. O que você percebe que você ganhou? O que você teve de ganho a partir desse momento que você passou a ser um pouco mais empática em entender o time das pessoas? Porque, beleza, a Rose, ela tinha um pensamento mais acelerado e por conta disso ela recebia o rótulo, não é? De ser grossa, na verdade a gente sabe que não era, mas mudou. Ela passou a entrar na mesma frequência das pessoas e com certeza teve ganhos, talvez teve perdas também. O que você enxerga que teve aí de ganho, de perda? O que você enxerga? Olha, perda eu não consigo enxergar, porque primeiro que eu comecei a caminhar menos só, né? Como eu recebi o conselho, eu comecei a ter mais pessoas ao meu lado para caminhar, que eu digo é trabalhar junto, sabe, Thiago? Peraí, então você está dizendo que a sua narrativa passou a atrair pessoas para unirem forças contigo. Sim. As pessoas, eu comecei a trabalhar com mais pessoas, porque quando você é muito objetivo, você quer fazer tudo sozinho, você quer fazer rápido, você não tem paciência de esperar que outras pessoas façam junto. E quando você trabalha junto, o seu trabalho enriquece, porque você tem a colaboração de outras pessoas que pensam de repente diferente de você, conseguem contribuir com você. Então, eu ganhei nesse sentido, eu ganhei nos feedbacks, porque não é bom, né? Ouvir que você é grosseiro, você receber que, olha, as pessoas, você assusta as pessoas. É óbvio que tem uma coisa que é da natureza da gente, né? Então, eu gosto, as minhas mensagens, né, a minha comunicação, ela é uma comunicação objetiva, é uma comunicação assertiva. Então, eu gosto de ser objetiva, mas de uma forma menos ríspida, sabe? Então, eu ganhei mais oportunidades, né, de trabalhar, porque como você tem uma comunicação mais pacífica, digamos assim, as pessoas elas começam a te observar mais, começam a te ver mais e a te convidar para mais coisas. Então eu consegui mais oportunidades de trabalho e mais pessoas ao meu lado também, né? O que eu acho que é mais importante. Ou seja, você estava construindo o seu posicionamento. Exatamente. Através de narrativa bem construída. Sim. Vamos lá, você hoje é uma Hyper Automation Expert, né? Isso. Traduz isso pra galera. O que você faz? Eu trabalho junto com o time comercial na área ali de pré-venda. Tá bom. Então eu sou a pessoa especialista nas soluções que a gente oferece. Tá bom. E a gente oferece soluções de Hyper Automation. Então eu sou uma especialista em Hyper Automation para dar apoio ao time comercial. Então eu trabalho na área de pré-vendas. Legal, ou seja, você tem um pé no técnico, você tem um pé aqui. Exatamente. Nessa área de humanas. Na visão da Rose, quanto tempo já de carreira, Rose? Perto de 30 anos já. Perto de 30 anos. Próximo, cara, 30 anos. Isso que eu gosto aqui dessa oportunidade do podcast, que a gente traz pessoas que têm esse calejo, esse background. Eu não tô trazendo alguém aqui que acha alguma coisa. Cara, a Rose é skin the game nesse trem aqui. Você acabou de ouvir que ela conseguiu se posicionar em lugares, né, em empresas, por conta dessa boa comunicação. Então, prepara papel e caneta aí, porque a gente vai começar a aprender de forma mais clara a partir de agora. Na visão da Rose, como que se constrói uma narrativa daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero expor? Putz, eu quero construir um podcast, eu quero chamar um sócio, eu quero convencer alguém para casar comigo, eu quero, cara, sei lá, abrir um projeto. Como que eu construo uma narrativa na sua visão? Bom, na minha visão, primeiro você tem que saber a mensagem que você quer passar, né? A mensagem central que você quer passar. Tá. Então, se você quer chamar alguém para ser seu sócio, você tem que saber exatamente o centro da mensagem. O que é o negócio e por que ele é bom. Tá. Né?
Então, isso é a mensagem central. Só que você tem que fazer uma introdução, né? Você tem que primeiro preparar o terreno, sabe? Fazer contextualizar. Tá. Então, contextualizar é o nome já diz, né? Você falar do contexto. Você falar o contexto, ele é um local, ele é um momento, ele envolve as pessoas. Então, o que é o contexto? As pessoas, o local, o momento. Então, você vai trazer ele para ele. Olha, faz tempo que eu já venho pensando nisso, eu já tenho uma experiência nesse assunto, e aí eu tive uma ideia, a ideia fala disso, isso e isso, A, B e C, e aí eu estava pensando em alguém, isso é um contexto, né? Então, eu estava pensando em alguém que pudesse me ajudar, e aí eu pensei em você. Por quê? E aí você contextualiza por quê. Então, só que assim, Thiago, eu acho que sempre que você vai contar uma história, que você vai passar uma ideia, uma mensagem, eu acho que você tem que ter primeiro muito claro o que você quer passar. Tá sabe? bom. Qual é a mensagem que você quer passar, qual que é a informação que você quer passar. E aí, quando eu fiz os cursos de oratória que eu já fiz, a gente sempre aprende que quando você vai fazer, por exemplo, uma apresentação, Tá bom. você tem que saber do que você vai falar. Nossa, por favor, mergulha nisso, porque muita gente que eu presto mentoria tem uma dor, assim, terrível em relação à falta de confiança, falta de confiar nas suas habilidades pessoais na hora de fazer uma apresentação. Trava, gagueja, não passa segurança, não passa seriedade, justamente por esse ponto. Então, cara, mergulha profundo nesse oceano, por favor. Mas eu acho que ninguém gosta de ouvir alguém falar de alguma coisa que não sabe. Que fica claro que não sabe, entendeu? Então, primeiro, estuda do que você vai falar. Saiba do que você está falando. Você não precisa ser um PhD naquele assunto, mas do que você vai falar, você tem que conhecer. Eu lembro até sempre assim, de história bem recente minha na empresa, na Tech, que eu trabalhava, antes de trabalhar nessa área de pré-vendas, eu trabalhava numa área totalmente técnica. Então, eu fazia ali eu trabalhava na área de implantação de projetos. Tá bom. E, de repente, eu migrei para uma área de pré-vendas que como você falou, anda junto ali, né? A parte de técnica e comportamental. Sim. E comercial, coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E aí, de repente, eu tive que fazer uma apresentação para um cliente. Só que era uma apresentação que não era eu que tinha feito. Então, eu não dominava o assunto. E foi péssima a apresentação. Mas eu sabia por que tinha sido péssima, porque eu não tive tempo de me preparar, eu não sabia, eu fui pega de surpresa, foi uma coisa meio de última hora. Então, eu sabia que ia ser ruim, porque eu não sabia do que eu estava falando. E fica nítido. Quando você não sabe do que você está falando, fica nítido. Qualquer pessoa percebe. E perde o interesse. É um fake, né? É fake. E todo mundo percebe. Você pode não perceber conscientemente. Nossa, ele não sabe do que está falando. Mas não fica interessante, aquilo não está legal. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o tema. Saber do que você vai falar. Então, se você vai chamar alguém para ser seu sócio, você tem que saber do que é a empresa, né? O que a empresa vai fazer, o que ela vai agregar, o que ela vai entregar, por que ela é boa, por que aquele negócio é bom, por que aquela ideia é interessante. Se nem você sabe, você não vai conseguir passar essa informação adiante. Você não convence mais ninguém. Não, você não vai conseguir passar. Então, eu acho que a primeira coisa é você saber do que você vai falar. Cara, eu vou apertar de novo nessa tecla porque tem muito profissional bom no mercado que tá sofrendo literalmente com essa dor. E talvez a pessoa, sei lá, sabe daquele todo 75%. Só que os outros 25%, sabe 80%, mas os outros 20%, sabe 95%, mas tem uma dúvida num trenzinho ali que representa 5%. Isso faz toda a diferença na hora de você ser persuasivo, né? Porque, pelo menos eu aprendi assim, persuasão é a Rose me convencer pelos meus motivos que eu preciso dessa caneta, não pelos motivos dela. É o contrário. E quando você domina essa arte de narrativa, de comunicação, cara, tudo faz sentido, tem nexo. Só que aí é um ponto que eu enxergo muito na posição de mentor e você acho que matou muito bem, que é a questão desse nexo na cabeça da pessoa. Então a pessoa acaba
porque tem que pagar as contas no final do mês, porque tem que apresentar porque faz parte das minhas responsabilidades. A pessoa vai lá, se coloca, não, eu apresento. Aquilo não fez sentido, você não perguntou para as pessoas certas, e aí na hora de apresentar você sentiu ansiedade, porque tá faltando alguma coisa, não foi seguro, saiu da apresentação. Ficou ruim. Exatamente, com uma sensação de, cara, que porcaria que eu fiz. Fica ruim, não tem como. Isso é para qualquer coisa, né, Thiago? Quando você, por exemplo, tem uma responsabilidade no seu cargo, que você não sabe por quê. Você não sabe por que você faz aquilo, sabe? Aquela coisa que você só faz sem saber por quê. Todo mundo já passou por isso ou tá passando, tá? Exatamente. Não vai ficar bem feito. É isso. Não vai ficar bem feito, vai ficar ruim. Se você não sabe o que está por trás do que você está fazendo, se você não entende o sentido daquilo, não vai ficar bem feito. Fala um pouquinho disso, porque você trabalha numa startup que trabalha com automação, que trabalha com tecnologia, voltado ali para comunicação, né? E tem muita gente que não consegue enxergar o valor do trabalho que agrega pro cliente do seu cliente, ou seja, a pessoa lá da ponta que consome lá, que paga aquela conta. E aí eu vejo que as pessoas ficam, meu Deus, eu tô me esforçando e etc e tal, mas cara, você percebe o valor que você agrega pro teu público final? Me fala na tua visão, tua percepção da importância disso, né, de conhecer o todo, saber quem que é o cara afetado lá da ponta, pra onde vai aquilo. Assim, inclusive, foi bom você ter falado disso, porque lá na empresa a gente tem batido muito nessa tecla. Fala mais. Sabe, de você enxergar o porquê, qual é primeiro, o porquê você faz o que você faz, né? Qual o sentido de você fazer o que você faz. E segundo, como que isso impacta. Eu aprendi muito recentemente, que tudo que a gente faz na empresa tá ligado à venda. Uhum. Ou você tá vendendo, ou você tá vendendo, sabe? Porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Mas eu trabalho na área de desenvolvimento, eu não tenho nada a ver com venda. Mas o que você faz, o produto que você desenvolve, ele vai ser entregue para o cliente. E se ele não for um produto que faz, primeiro, bem feito, que funciona, já vai dar um ponto negativo. Se não for um produto que faz sentido para o negócio do cliente, ele não vai comprar. Então, se ele te fizer sentido, mas não funcionar, eu não consigo vender o próximo produto. Se ele não faz sentido, eu não consigo vender nem esse produto. Então, o que você desenvolve, o código que você está codando ali no seu dia a dia, ali fechadinho no seu quarto, recebi aqui uma história para desenvolver, eu vou fazer aqui. E não tem nada com isso. Não, se você não fizer bem feito, se você não testar o que você fez, se você não questionar por que você está fazendo aquilo, se você não falar, olha, mas não é melhor fazer essa função desse jeito, aqui o código vai ficar mais limpo, vai ficar mais rápido, o processamento vai ser mais rápido, vai estar mais eficiente, a gente vai entregar um produto ruim. Uhum. E esse produto ruim, ele vai impactar novas vendas, por exemplo. Ou pode ser que o cliente fale, não, esse produto não é o que eu pedi, eu não vou pagar. Então, eu vendo, mas não recebo. Então, tudo tá ligado à venda, né? Eu trabalho no círculo ali de pessoas, eu trabalho fazendo contratação de pessoas, não tem nada a ver com venda. Mas as pessoas que você está contratando são as pessoas que vão implantar os projetos, que vão desenvolver os novos produtos, que vão fazer novas vendas. Então, a qualidade das pessoas que você contrata são fundamentais. Uhum. Então, toda a cadeia, ela está ligada ao que a gente vai conseguir ou faturar, ou vender mais, ou fazer novas vendas. Isso que você fala é muito bom, porque uma vez eu vi uma ilustração. Imagina que uma pessoa, igual nós estamos aqui, temos todos os dedos, né, os 20 dedos, e aí fatalmente a gente perde o dedinho do pé direito, não é? A primeira vez que a gente vai ficar de pé, por mais que o dedinho seja pequeno, a gente vai se desequilibrar. E tem pessoas que olham e falam, poxa, mas o meu trabalho ele é tão pequeno, o meu trabalho ele é tão insignificante, eu só testo, eu só desenvolvo uma
pequena parte ali do código, do produto e etc e tal. Cara, não, você faz parte do todo. É como se fosse o corpo. Pro corpo funcionar bem, todas as partes precisam entregar a sua parte, para ele ser funcional, para ele poder produzir, porque senão o corpo não vai se autorregenerar, ele não vai produzir aquilo que ele precisa, não é? E aí as pessoas não fazem ideia do todo, elas não fazem ideia dessa parte importante que elas fazem parte. E aí Sim. É por isso que o trabalho se torna muitas vezes maçante, insignificante, chato de ser feito, e aí no final das contas a gente acaba trabalhando apenas para ganhar o dinheiro ali no começo do mês. Sim, e se você se questiona, se tem alguém que se questiona, que trabalha numa empresa privada, né, e a gente hoje vive numa sociedade capitalista. Certo. E você trabalha numa sociedade privada e você acha que o seu trabalho é insignificante. Você acha que a empresa está te pagando por quê? Não faz sentido nenhum. Não é uma entidade caridosa, está fazendo uma ação. Esquece. Ela está te pagando para você fazer o seu trabalho. Então, ele é importante. Você pode ter certeza que a empresa não ia estar te pagando, tendo essa despesa com você, se não fosse importante o seu trabalho. Rose, eu vejo você com uma maturidade muito clara. A gente se conhece tem o que? Quase 3 anos, talvez, né? Vai para 3 anos esse ano. 3 anos. Você sempre, pelo que eu percebo, teve uma maturidade muito clara de entender que você é dona da sua carreira, não é? E muita gente que tá no mercado vive reclamando. Eu até entendo que tem que vender, mas a empresa não me dá isso, a empresa não me dá aquilo, a empresa não me fornece aquilo outro. E, normalmente, pessoas que têm resultado, assim como a Rose teve, talvez teve até o input lá atrás de entrar lá na associação através daquela primeira empresa que participou, né? Pagou lá o curso pra Rose, mas eu vejo você se desenvolvendo muito por conta própria, né? Fala um pouquinho dessa questão de você entender que você norteia a tua carreira. Você, por exemplo, faz esse diagnóstico de perceber o que você precisa melhorar e você investe principalmente tempo, né? Como que você faz essa gestão de preciso me desenvolver, vou pagar o preço? Como que você faz isso? Tiago, primeiro que assim, eu sempre gostei de aprender. Tá. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. Tá bom. Então, quando eu estou em uma atividade que eu percebo que ela não está me obrigando a aprender, tá, que eu não estou mais aprendendo, que está meio que mais do mesmo, começa a ficar desinteressante para mim. Tá bom. Tá, isso já é uma natureza minha mesmo. Então, uma mente que sempre está buscando desafio. Eu sempre quero estar aprendendo. Então, hoje eu estou numa área que eu ainda preciso aprender muita coisa. Então, enquanto eu tiver muita coisa para aprender, eu quero ficar por aqui. Tá. E aí, mas também, com o tempo, eu descobri que a nossa relação com a empresa, ela é uma relação de 2 vias. Enquanto eu estiver entregando para a empresa o que é importante para ela, faz sentido para ela que eu continue. Mas se não tiver, não vai fazer sentido e tudo bem, isso faz parte. E o contrário também. O contrário também acontece. Então, eu tenho que ter essa clareza de que a minha passagem aqui, ela é transitória. E quando eu sair, o que eu vou levar? Eu vou levar o que eu aprendi, entendeu? O que eu aprendi intelectualmente, comportamentalmente. Então, é isso que eu vou levar. Então, quanto mais eu conseguir aprender e crescer, enquanto eu estou entregando o que a empresa precisa que eu entregue, é bom para mim, porque a hora que terminar essa relação, ou seja para um ou para outro, eu vou ter entregado o que a empresa precisava, eu vou ter agregado à empresa, mas também eu vou ter tirado alguma coisa para mim, né? Eu vou ter crescido de alguma forma. Ou seja, o conhecimento é o caminho, é como se fosse uma mola propulsora que te faz crescer, e aí os seus resultados é consequência daquilo que você investe. Exatamente. Cara, se eu tivesse a chance de ter um superpoder, eu abriria a cabeça de, sei lá,
500 mil de pessoas e instalaria exatamente essa consciência de que quanto mais você aprende, mais tem conhecimento, mais você vai conseguir chegar no local que você tanto deseja. Todo mundo tem um lugar desejado, né? Uhum. Só que muitas pessoas não querem pagar o preço. Inclusive, no último podcast que eu gravei sobre os arquétipos, e o Cristiano acabou revelando que o Thiago tem o arquétipo do mago, etc e tal, é muito dessa minha personalidade, de querer trazer esse estado de consciência, de educação para a vida das pessoas, porque eu sou a prova viva de quanto mais eu pago o preço do conhecimento, mais resultados eu tenho por consequência. E é por conta disso que o podcast ele existe, né? Todos os nossos projetos existem, que é para gerar justamente essa educação e estar de frente com profissionais como a Rose, que é uma professora de vida pra gente em relação a comportamento, visão de mundo. Eu aprendi com a minha mãe, eu me lembro muito dela falando comigo quando eu era bem nova, sabe? Eu sempre gostei de fazer cursos, treinamentos, sabe? Então, às vezes eu perguntava pra ela, falava, mãe, tem esse curso, tô querendo fazer. E ela falava pra mim uma frase: aprender não ocupa espaço. Olha só. Então, eu falava assim, é mesmo, né? Se eu aprender isso aqui, eu não preciso tirar alguma coisa para pôr essa no lugar. E foi uma coisa com pouco conhecimento que ela tinha tradicional, né? Ela me ensinou que a nossa mente, ela só expande, né? Ela pode ir se expandindo com os conhecimentos que a gente vai adquirindo e não dói. E não ocupa espaço. Olha que fantástico isso, né? Você pode aprender quantas coisas que você quiser. Fantástico. Cabe. Você lembra mais ou menos quando que sua mãe te falou isso? Olha, deve ter mais ou menos uns 35 anos. 35 anos. Salvo engano, algum hater de plantão com certeza vai pesquisar, mas salvo engano foi em 1998 que a ciência descobriu o processo de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro humano, adulto, expandir depois de em 98? Salvo engano foi em 98. Com certeza minha mãe não teve acesso a isso. Você entende? Você entende? Com certeza ela não teve acesso a isso, mas ela me ensinou. Muito bom. E de fato, né, eu sempre lembrava disso, sempre. Sempre que eu queria aprender alguma coisa, eu falava, faço ou não faço? Aprender não ocupa espaço, eu vou fazer. Nossa. Então, eu fazia. Cara, um problema que eu enxergo de uma forma muito clara na vida das pessoas, né? Primeiro, as pessoas têm uma dificuldade de ter clareza do caminho que elas querem percorrer. Às vezes tem um turbilhão, assim, de opções. E aí as pessoas ficam atirando em uma, atirando em outra, atiram em várias e não tem clareza. Uma coisa que eu percebo da tua história é que, cara, vou fazer aqui curso de TI e depois você identificou que precisava se desenvolver comportamentalmente. Isso é uma clareza muito boa. Depois, é a questão da permissividade de viver novas experiências. Eu vou me permitir. Eu vou pagar o preço, eu vou... Cara, vai ter um output bacana, vai ter uma saída bacana pra isso daqui. E por conta disso, olha onde a Rose chega, né? Eu sempre tive muita abertura para aceitar convites, para novas experiências, sabe? Profissionais. Então, desde a minha entrada no mundo de TI, de tecnologia, foi assim. Então, eu recebi um convite para ir para um laboratório de informática que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha feito nada, Thiago. Nada. Eu não conhecia nada, zero. Só que eu sempre tive humildade de dizer, não sei fazer. Você me ensina? Vou precisar de ajuda. Então, e ele falou, claro, eu te ensino. E ele me ensinou tudo. Sabe, essa pessoa me ensinou tudo. Eu nunca tinha visto uma impressora funcionando. Era num tempo que ainda era por linha de comando, era MS-DOS, o Windows ainda não estava em desktop, e ele foi me ensinando tudo. E depois eu resolvi fazer a faculdade e eu recebi um convite para ir para o time central para trabalhar com desenvolvimento.
Então, até então, eu estava trabalhando ali com suporte na área de laboratório, fazer cópia, aplicar teste, provas, ligar, formatar computador, essas coisas. Certo. Depois eu fui convidada para ir para o time central para desenvolvimento. Também nunca tinha feito. Falei, não sei fazer. e aí fui e aprendi. Depois dali eu saí para uma outra empresa. Aí eu fui trabalhar com rede, que hoje é tudo separado, né? Mas naquela época era a mesma pessoa desenvolvia, trabalhava com redes, com servidores, com tudo. Não tinha essa separação de cargos e funções que tem hoje. E aí eu era responsável por toda a rede, todos os servidores, ou seja, era outra coisa totalmente diferente. Aí fiz treinamentos de administração de servidor, aceitei também. Então todos os convites que eu fui recebendo, óbvio, eu avaliava se fazia sentido e normalmente fazia e eu aceitava, entendeu? Então foi como eu fui crescendo e eu mudei e nessa mesma empresa, eu mudei de empresa, depois eu fui para uma multinacional e nessa multinacional eu recebi um convite também para ir para o time central, para fazer a implantação de um sistema que eu tinha aplicado melhorias, então eu tinha mexido no sistema todo e ele tinha ficado totalmente diferente do original, com permissão, mas ficou bom e eles me convidaram para ir para o time, para a matriz, para implantar o mesmo sistema na América do Sul toda. Nossa. E eu falei, eu nunca fui para Argentina, nunca fui para nenhum outro país, mas eu vou, tudo bem. Nem vou falava precisar de ajuda. Não, falava nada. E falei, não, eu aceito. Eu gosto, sabe, de desafio, assim, riscos controlados, né? Boa. Então, e isso foi minha carreira toda, assim, sabe? Eu sempre gostei de aprender coisas novas e eu penso que se as pessoas me convidam, se elas me oferecem, é porque elas acreditam que eu posso fazer. Então, eu acho que eu posso também. Com certeza. Isso revela a fome também, né? Sim. Porque de nada valeria essa humildade que você tem pra falar, me ensina, se você não tivesse essa fome e talvez esse ensinamento da tua mãe de que a mente ela continua expandindo, né? Ela tenha te ensinado a ter essa fome, né, de conquistar lugares mais altos ainda. Cara, que fantástico, Rose, que fantástico. Tem tanto assunto que você é boa de falar, mas voltando aqui pra comunicação. Vamos. Me conta um pouquinho, como que você... É claro que você vai provavelmente querer responder, poxa, é que a coisa faz sentido na minha cabeça. Mas como que você tem esse imã quando você começa a falar, contar uma história? Aliás, posso te desafiar aqui ao vivo agora? Não precisa ser pra agora, pode ser daqui a pouco, né? Mas uma história que... Eu lembro que uma vez você contou uma história pra gente no escritório lá em São Paulo. Do nada você falou, gente, eu posso contar uma história? Sim. E eu fiquei encantado. Eu falei, cara, como que essa mulher conta história desse jeito? Meu Deus do céu. Mas como que você consegue, na sua visão, ter esse imã, assim, pra prender a atenção da galera na sua comunicação? Tiago, eu descobri recentemente que o meu pai era um contador de histórias. Meu Deus! Mas eu descobri recentemente, não é porque eu não conhecia meu pai, nem nada, mas é porque eu não tinha me dado conta disso. Caramba! E eu sempre gostei de história. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas contarem história. Eu sempre fiquei, assim, encantada com pessoas que têm uma boa oratória. Até em entrevistas, sabe? Aquelas entrevistas que te prendem porque a pessoa começa a contar uma história e vai longe. Eu sempre gostava disso. E quando eu morei em Curitiba durante 8 anos. Quando eu cheguei em Curitiba, em 2004, eu, naquela minha sede de aprender coisas novas, né? Eu tive aquele período de adaptação, casa nova, cidade nova, bem perdida ali. Quando eu me assentei, eu falei, tá, e agora? É só isso? Eu vou trabalhar, voltar para casa e... Acabou a vida. Acabou? Não. Eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu comecei a pensar, cara, a vida me deu tanta coisa, eu preciso retribuir de alguma forma. Vou procurar uma ONG para eu trabalhar. Boa. E aí eu comecei a pesquisar a ONG e vi uma ONG de contação de histórias.
essa ONG. Aí falei, vou fazer. Só que tinha um treinamento de 4 meses. Era uma ONG de contação de histórias para crianças em hospitais. Então tinha toda uma preparação, sabe? E aí eu fiz o treinamento. E eu sou contadora de histórias amadora. Tá. Meu Deus, isso é porque ela é que você não entendeu ainda. Daqui a pouco ela vai trazer uma história, você vai entender do que eu tô falando. E aí eu comecei a trabalhar no hospital. Então a gente começou a ter muito repertório de histórias. Eu sempre gostava muito, sabe? E era legal que tinha uma amiga minha que trabalhava comigo. A gente chegava no hospital e cada um ia para um quarto, né? Que os quartos tinham várias crianças. Uhum. Então cada um chegava, se querem história, queremos. E aí entrava no quarto e começava a contar. A minha amiga, quando eu me dava conta, ela estava correndo, as crianças estavam correndo atrás dela pelo corredor. Ela agitava as crianças num grau e as crianças começavam a correr atrás dela. E as crianças estavam todas sentadas em volta, me ouvindo contar histórias. Aí ela falava para mim, cara, como que pode? As crianças não ficam quietas para eu contar história. Quando eu olho, eu passo correndo, você está lá sentada, as crianças quietinhas, olhando em volta de você. E aí eu fiquei um tempo contando histórias e eu me apaixonei pela contação de histórias, sabe? E até é uma pessoa muito bacana de você conversar, a Roseli Bassi, que é a fundadora dessa ONG que eu trabalhei. A gente tem relacionamento até hoje. Eu vim embora, mas a gente se relaciona até hoje. A ONG ainda tá firme lá. Que bom. E hoje ela expandiu, então é uma ONG que ela trabalha. E aí uniu 2 coisas que eu amo, porque ela expandiu a ONG, além de contar histórias, elas também ouvem histórias. Nossa. De idosos, em casas de repouso. Sim. Então, ela ouve histórias em casas de repouso, encanta essas histórias, então você precisa saber também a arte de escrever uma história, criar uma história. Então eles ensinam também no treinamento. Agora o treinamento tem mais uma etapa de escrita, né? E encanta essa história e conta para as crianças. Que fantástico. Depois a gente voltava na casa de repouso para dar a devolutiva para o idoso, de como ficou a história dele encantada. E as crianças às vezes fazem desenhos, sabe? Fazem coisas para os idosos. A gente explica, né, que é uma história de um idoso que mora num lar, você não quer fazer um desenho, e aí a gente faz essa devolutiva. É muito legal, Thiago, é muito interessante. Mas aí surgiu daí, sabe? Então eu comecei a ficar cada vez mais encantada pela contação de histórias. E é uma coisa assim que eu gosto, eu acho bem gostoso, sabe? De fazer. E assim, não sei... Aí depois eu descobri, bem recentemente, eu ficava me perguntando, nossa, mas de onde que vem isso, né? Como que eu gosto tanto e eu tenho essa habilidade? E aí eu me lembrei que meu pai, ele contava histórias, sabe aquelas histórias de cordel, que são histórias imensas, sim. Imensas, de repetições? Sim. Ele contava histórias imensas pra gente e, óbvio, que se ele não tivesse totalmente decorado, a gente não ia saber também, porque a gente não conhecia, mas a história fazia sentido. Eram histórias enormes que ele contava, e ele tinha várias histórias que ele contava, sabe? Ele sempre contava. E eu me lembro também que ele contava umas histórias como se tivesse acontecido com ele, histórias engraçadas. E depois eu fui descobrir, já com o advento de Instagram e tudo mais, eu vendo vídeos daqueles comediantes de antigamente, né, contavam anedotas, contando essas anedotas. Eu falava, olha... Peguei. Ele contava como se tivesse acontecido com ele, e na verdade eram piadas que ele pegava, sabe? Mas todo mundo acreditava. Olha só. Então... Pergunta que não quer calar. Você consegue trazer uma palhinha pra gente? De quê? De uma história? Posso trazer, posso. Enquanto você pensa, deixa eu só contextualizar aqui. Uma vez, a Tech for Humans, que a Rose trabalha, eu tenho um projeto lá dentro que eu faço mentoria comportamental com a galera. E uma vez, no escritório de São Paulo,
reunião de trabalho, conteúdo. Na hora de levantar pra almoçar, essa mulher vira pra todo mundo: gente, eu preciso de 5 minutos pra contar uma história. Eu falei: gente, nosso estômago tá roncando. O que ela vai querer contar uma história 1 hora dessa? Cara, que arrependimento daqueles 5 minutos terem durado apenas 5 minutos. Porque foi uma história encantadora, né? Da forma que ela conta. E isso tem tudo a ver com comunicação. Se você aprende a pegar o teu conteúdo, aquilo que você trabalha no dia a dia, aquilo faz sentido pra você, faz nexo aí na tua cabeça, você vai conseguir colocar pra fora. E é por isso que é importante aprender a contar histórias, porque como a Rose falou, você tá vendendo o tempo todo. Então, talvez o teu produto que você entrega precisa ser através de um pacote chamado comunicação. Isso precisa estar bem apresentado ali na vitrine que você coloca, não é? Então é por isso que é importante aprender a contar histórias. Storytelling é totalmente necessário, né, Rose? Traz uma palhinha pra gente, vai. Tá, eu vou contar uma história falando assim, né, sobre a questão que a gente estava comentando aqui, sobre como que o nosso comportamento, ele impacta no ambiente, né, que a gente está. Às vezes a gente muda o comportamento e os nossos resultados mudam, né? Sim. Tem uma história que eu gosto muito, que é de uma menina que estudava numa escola e ela era muito pobre. Era muito pobrezinha e ela ia na escola sempre descalça, com roupinha bem rasgada, sabe? Sempre a mesma roupa e inclusive, ela não era só... as roupas não eram só velhas, eram mal cuidadas também. Uhum. E ela percebia que aquela menina, ela tinha um pouco de falta de cuidado. Uhum. Sabe? O cabelo dela meio sujo. E o professor um dia falou assim: eu vou dar um presente para essa menina. Uhum. E ele deu um vestido para ela, um vestido azul lindo. Ela viu aquele vestido, ela ficou encantada, foi embora para casa feliz da vida, e ela mostrou para a mãe dela, falou: mãe, olha o que eu ganhei. Eu ganhei um vestido do meu professor, um vestido lindo, um vestido azul. E a mãe dela falou: nossa, que vestido lindo. Ela: eu posso ir com ele amanhã na escola? A mãe falou: pode. E aí a mãe acordou e pensou: nossa, mas eu não posso colocar esse vestido azul lindo com ela sem um banho, sem um penteado bonito no cabelo, né? Aí naquele dia a mãe dela deu um banho caprichado, fez um penteado no cabelo dela, colocou uma fita azul, um laço de fita azul no cabelo e vestiu o vestido na menina. E a menina foi estudar e falou: nossa, você ficou linda. O professor, quando viu, ficou encantado e viu que a menina mudou completamente. Uhum. Para agradecer, a mãe convidou o professor para tomar um café em casa. Uhum. Só que ela falou: poxa vida, o professor vai vir com essa casa assim, tá tão bagunçada, tá tão suja essa casa, acho que eu vou dar uma limpada na casa para receber o professor no final do dia, para ele tomar esse café, né? E deu uma limpeza na casa, enfeitou a casa, colocou flores na mesa, fez cortinas novas e a casa ficou linda. Quando o marido dela foi almoçar, que ele entrou em casa e falou: nossa, mas essa casa tá linda, perfumada, toda florida, o que aconteceu? Ai, é que o professor da nossa filha vem tomar café hoje à tarde. Aí ele olhou para o quintal e pensou: poxa, mas esse quintal não está combinando. Como que ele vai entrar nesse quintal todo mal cuidado e a primeira impressão vai ser péssima. Não, então antes de voltar para o trabalho eu vou dar uma ajeitada nesse quintal. E foi, limpou o quintal, arrumou a cerca, pintou as cercas e a cerca ficou linda. Só que o vizinho passou e olhou para aquela cerca e falou: nossa, essa casa está tão bonita. E olhou para a casa dele e falou: nossa, minha casa está muito feia perto dessa casa. Eu vou dar uma ajeitada na minha casa, porque senão o que vão pensar de mim? E ele foi e arrumou a casa dele. E o vizinho do lado arrumou também, o vizinho do outro lado arrumou, o vizinho da frente deu uma ajeitada na casa. E foi assim que um simples vestido azul mudou a realidade de todo um bairro e depois de toda uma cidade. Caraca! Ô Maia, você ficou babando aí também ou não? Meu Deus do céu!
Gente, não sei se você começou a desenhar as cenas na cabeça, a menina mal cuidada, com cabelo sujo, andando descalça, depois o vestido azul, com laço azul. Cara, emenda uma coisa na outra que faz sentido. Sim. E tem sempre um motivo principal, né? Sim. Tipo, a transformação do bairro. Isso. Era a mensagem. É como você muda, às vezes você acha que o seu comportamento, ele não vai ter resultado. Mas ele não tem resultado só em você, tem resultado na pessoa que está com você, que pode mudar, que pode levar para o trabalho dela uma mudança de comportamento, e você pode, é aquele efeito borboleta, né? Então, assim, o bacana da contação de história é que você consegue trazer de uma forma lúdica, uma reflexão de repente, um assunto que está ali em pauta. Eu me lembro daquela vez que você comentou aí agora, a gente estava falando muito sobre pessimismo, que a gente está com muito desafio, será que... É verdade. Lembra? É verdade. Você lembra? Agora fez sentido, olha. E aí eu contei uma história, aquela história do Homem Sem Sorte. Sim. Né, e aí eu acho bacana quando você... E não precisa ser uma história, né, encantada. Pode ser uma história, alguma coisa que aconteceu com você, pode ser alguma coisa que você viu, que faz sentido. Porque quando você conta uma história, você traz as pessoas para o lúdico, ela desarma. As pessoas se desarmam e fica mais fácil de compreender, às vezes, o que você quer dizer. Cara, fantástico. E pessoas que dominam essa arte conseguem atrair multidões para sua mensagem, para o seu produto, para aquilo que quer passar ali para aquele público. Eu conheço, inclusive, um primo meu, ele tá lançando uma plataforma de desenvolvimento pessoal agora, e ele falou, cara, tudo para mim vira uma aula. Cada experiência que eu vivo, eu tiro um aprendizado e transformo aquilo em aula e compartilho com a minha comunidade, e a galera vai comprando isso dele, né? Sim, sim. E talvez o que tá faltando na nossa vida profissional, no dia a dia, é ter a clareza disso, de, cara, eu preciso aprender a contar as histórias que eu vivo, né, para poder me explicar melhor, para poder falar sobre o produto, sobre o projeto que eu toco, produto que eu trabalho, e mandar melhor, né, ali no meu trabalho de uma forma em geral. E aí tudo volta pro se observar, né? Sim. Pro olhar para si mesmo. Porque você só vai conseguir contar as histórias que você vive se você começar a prestar um pouco mais de atenção nas histórias que você vive. Porque todo mundo vive histórias todos os dias, né? Sim. A gente sai de casa ou sai de um quarto para o escritório, né? Quem trabalha home office como a gente. Mas você sempre começa um dia e esse seu dia sempre tem história. Uhum. Várias histórias. É só você ficar atento, né? A gente precisa estar um pouco mais atento a si mesmo. A gente hoje em dia, não querendo filosofar muito, mas a gente está muito criando um hábito de olhar muito para os outros, né? E não olhar para si mesmo. Sempre olhando para os outros. Tanto o bom quanto o ruim, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins a gente está sempre projetando nos outros. E não olha para si mesmo. Então, esse parar, silenciar e se observar o que tem acontecido, as histórias que tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vai te ajudar. Porque você pode usar essas mesmas histórias para contextualizar as coisas que você quer, as mensagens que você quer passar. E é uma forma das pessoas se conectar ainda mais com você, né? Se você começa a expor, Sim. Uma forma de você se apresentar e as pessoas verem que você talvez não é grosso, é a sua forma de ver, não é? Ai, Rose, olha, eu sempre soube que o dia que você viesse aqui seria um bate-papo desse nível, não tem como ser daqui pra baixo, como você é daqui pra cima. Caminhando aqui pro final, qual conselho você deixaria para Rose de quase 30 anos atrás, né, que começou ali na vida profissional? O que você diria para essa Rose em relação a tudo isso que você já sabe hoje, né, em especial de desenvolvimento pessoal, se comunicar bem? O que você diria para aquela garota começando ali? Tiago, eu acho que eu diria a mesma coisa que eu digo para os jovens que estão trabalhando com a gente hoje, por exemplo, na Tech, né? Eu sei que, às vezes, gera muita ansiedade. A gente observar outras pessoas e a gente, por exemplo,
eu tenho 51 anos, então eu já vivi algumas coisas. Eu já tenho algumas frustrações, eu já errei mais, já tive mais oportunidade de errar e de acertar também. E algumas coisas a gente consegue acelerar. Alguns aprendizados a gente consegue acelerar. Por exemplo, a comunicação. Você consegue praticar algumas coisas para você aprender. Né? Às vezes as pessoas olham e ficam ansiosas. Eu preciso aprender a me comunicar, eu tenho que saber fazer apresentações. Mas o que eu acho que é importante? Ter um pouco de paciência, um pouco de calma e saber que algumas coisas precisam de tempo. Deixa o tempo fazer a parte dele, sabe? Então, calma, espera, tenha paciência, que faz a sua parte dentro do que você pode, mas espera o tempo passar também, porque o tempo ele vai te trazer mais segurança, mais bagagem, mais experiência. Eu vejo algumas pessoas se punindo de uma forma muito severa às vezes, porque não tem essa concepção de que existe a tal da curva de aprendizado, né? Sim. E a curva de aprendizado, você pode fazer o curso que for, sentar com o mentor que for. Não consegue acelerar. Não, cara, você tem que respeitar. Tem que respeitar. Claro, você sentando com o mentor, tendo acesso a informações melhores, vai trazer um grau de profundidade maior, mas o tempo ele continua existindo, Sim. né? E tem que ser respeitado, porque senão aí você começa a se comparar, né? Sim, Olha exatamente. pro lado e fala, nossa, mas olha a Rose, olha como que ela fala bem. Cara, beleza. Em que página a Rose tá e em que página você tá? Sim. Qual que é o tempo de cada um, né? Não sofra por isso, porque faz o que você precisa fazer de forma a te dar embasamento, mas saiba que precisa esperar um pouco da passagem do tempo também. E uma outra coisa que pra mim foi um grande aprendizado da sua história é o não se acomoda com as coisas que você percebe que podem ser melhoradas, né? Tipo, você poderia ter ignorado. Simplesmente, as pessoas são grossa mesmo, e etc e tal. Sim. Comigo as coisas desse jeito. Não, cara, você mudou drasticamente. Opa, peraí, tem uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de mudança. Vou trabalhar em cima da Rose, não em cima das pessoas. Vou melhorar a mim primeiro. E aí os resultados começaram a te perseguir, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente não deve se acostumar com o que não tá bom. Porque às vezes a gente se acostuma, né? E não deve. Não pode. Não pode. Muito bom, muito bom. Rose, tenho dificuldades de conversar com você porque eu sou teu fã. Não Obrigada. Você é muito generoso, Thiago. Não, de verdade. Você transborda... Você transborda a vontade da gente fazer melhor, de melhorar. E isso é muito legal, não é? Isso é muito legal. Você ensina de graça, não é? Então, eu te agradeço aí por iluminar não só a minha vida, mas a vida dos techers que estão lá na Tech também. E desejo que essa energia que você tem de iluminar as pessoas, cara, cresça de uma forma exponencial, atingindo aí todo mundo que a Rose nasceu de fato para iluminar, né? Que outras pessoas recebam essa tua forma de ver a vida, de ver essa tua mensagem, de ouvir e entender essa tua mensagem, porque de fato você tem muito bom conteúdo. Então, parabéns por ser assim. E aonde que a galera te encontra? LinkedIn? Você utiliza alguma plataforma que a galera consegue te acompanhar ou não? Eu tenho o LinkedIn, tenho o Instagram também, Rosilane Sá. Rosilane Sá. Rosilane Sá. Só Rosilane isso. Sá. Boa. Obrigado por ter vindo, foi demais. Obrigada, Ti, pelo convite, pela sua generosidade de sempre. Conte comigo, tá? Tamo junto. Tamo junto. Esse episódio fez sentido pra você? Te ajudou de alguma forma? Comenta aqui, deixa a gente ficar sabendo o ponto que mais te chamou a atenção, que mais te abriu os olhos. E claro, se fez sentido pra você, vai fazer sentido pra outras pessoas também. Então compartilha no grupo do trabalho, né? No grupo da empresa, no grupo da igreja, no grupo da família. Manda pro máximo de pessoas que você puder. Fala, eu escutei esse podcast, aprendi, eu acho que vai fazer sentido aqui pra você também, tá bom? Valeu e até o próximo episódio.